Então nós criamos a ideia de que fulano é certinho, fulano não é. Existe essa ovelha boa, essa ovelha ruim, esse ser humano. Na realidade somos todos iguais. Tá? E aí você diz, a família permanece dentro de nós e fala da realidade internalizada, você fala da memória inconsciente e da matriz da identidade. Na hora que você fala da matriz da identidade, é que você vem buscar o quê? Pais biológicos? Somos aquilo que foi deixado lá atrás. Tá? Eu conheço filhos adotivos, pessoas muito boas. Os pais adotivos os pegaram ali com 6 meses, com 3 meses de nascido. Se tornaram adultos essas pessoas, mas existem registros que não tem absolutamente nada a ver com o pai adotivo, tem nada a ver com a mãe biológica. Registros que ficam de alguma forma flutuando dentro da sua alma e sem saber aonde que efetivamente essas coisas estão. Né? Eu presenciei um caso muito interessante de alguém que depois de adulto teve esse contato com um pai biológico que não via há 30 anos, porque nunca conheceu. E é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E são memórias que permanecem. São memórias que permanecem. Que coisa. Quem trabalhou muito bem essa temática foi o Pavlov. Né? Ele construiu a ideia de que se na sua família, seus avós, seus bisavós, alguém lá sofreu de uma determinada loucura e era muito carente, enfim, isso de alguma forma iria se reproduzir ao longo do tempo, com alguém, né? Com alguém. Então, a família é a matriz da identidade e nós não temos para onde correr. Não adianta negar, não adianta adotar uma outra família. Você pode ressignificar a sua ideia, a sua história. Você não vai descansar na dor, não vai se entregar à sua dor e achar que a sua história é a pior história do mundo, não. Mas você vai ressignificar essa história entrando em contato com a realidade. A realidade é esta. Bom, se a realidade é esta, eu me permito entrar em contato com esta realidade e dar uma nova versão a esse sentimento, a essa rejeição, a esse abandono, a essa dor. Né? A família é a matriz da identidade. É dela que nós herdamos muita coisa que somos. Como o senhor pega esse exemplo da Isabela, não é? dessa jovem assassinada, e busca nas rupturas, porque os pais dela originalmente separados, né? Quer dizer, no início da história, já se pega ela no final de semana, enfim, com seu pai e com a sua, enfim, madrasta, não é isso? E acontece o acidente. E aí as pessoas analisam a reação pela televisão da mãe, muito fria em relação a essa situação toda, e do pai muito natural no sentido de que a dor acompanha, evidentemente que pessoas de religiões distintas têm comportamentos diferenciados com a perda física de alguém, mas o fato é de que emocionalmente estarreceu a sociedade brasileira, porque se achou o tempo inteiro que havia uma grande encenação, uma grande farsa. Mas se você pegar a mãe, não é, da criança e o pai, você analisaria, mesmo separados, reações de culpa, não é, de busca, diferentes um do outro, e na verdade há uma frieza, pelo menos até então, né, até o momento que nós estamos gravando esse programa, uma coisa. E como que se explica isso? Como é que você explicaria isso? Eu tenho tentado... Porque ambos têm pais, têm família, então eles são reflexo de famílias que coincidentemente nesse momento seriam famílias que tinham o mesmo comportamento, cujos filhos se casaram, geraram a Isabela, e eles coincidentemente têm um perfil de distúrbio diferente daquilo que a gente consideraria normal. Olha, assim, desde o início dessa história, desse caso, eu tenho pensado, tenho refletido, tenho acompanhado as matérias. E de fato é muito... Deve ser um grande laboratório para o senhor, né? É muito estranho, né? Assim, a reação da mãe diante dessa perda. Pois é. A sensação de que ela não estava vivendo um luto tão legítimo, né? Muito estranho. Por outro lado, ele que já deixa
claramente assim, traços de um desequilíbrio muito grande, né? A entrevista dada à imprensa, um sorriso de uma temática que não elabora sorriso, não elabora alegria, mas... É como se você estivesse fazendo o que o seu advogado pediu, alguma coisa. Ou estava seguindo o script, justamente, não é preparado, ou não era ele, eu não sei. Tudo muito estranho, tudo muito... Nublado, uma coisa meio confusa. Mas existe uma questão aí muito importante para a gente agora aqui pensar. Primeiro, a matéria que saiu na Isto É, quem sustentava ele, casado agora, com os 2 filhos, era o pai. Segundo, o carro dele não era dele, era do pai. Terceiro, o apartamento que morava não era dele, era do pai dela, ou era do pai dele. Enfim, me parece que havia uma relação de uma dependência excessiva. Não havia limites, me parece que nesta relação. Então, um sistema absolutamente adoecido. Um homem que não se desenvolveu, permaneceu criança e esta realidade foi retroalimentada. A suspeita de que o pai, de alguma forma, maquiou a cena do crime, mudou, mais uma vez, se isso for comprovado, mais uma vez, não permitiu que o menino se transformasse em homem. Ou seja, tutelou a vida toda. A vida toda um menino que não se tornou homem. Não se tornou homem, né? Então isso ficou muito claro, muito claro. Grande reflexão, na verdade é um ponto, é um objeto de estudo, na verdade. Então, porque quantos desses casos efetivamente não podem estar acontecendo hoje na sociedade brasileira? Por semana, uma criança é violentada da forma que a Isabela foi. O quê? Isso é muito grave para a sociedade. Isso é uma ferida social. Isso chamou a atenção da opinião pública por se tratar de uma família que de alguma forma tinha um poder aquisitivo. E a imprensa vem se aproveitando disso de uma forma estúpida, né? Sem pensar que está abrindo janelas. Está abrindo janelas emocionais e ninguém está fechando essas janelas. Então há um clima neurótico na sociedade. E ainda essa semana, em Salvador, uma criança de 9 anos se jogou da janela. Reflexo de janelas que estão sendo abertas e não estão sendo fechadas, né? Mas o fato é que não houve relação de limite e o tempo todo uma paternidade meio que desregrada, né? E isso a gente precisa ressaltar para os pais que a necessidade e a saúde dos filhos está de alguma forma ligada a esta relação de limites. Quando você, professor, fala da família, pontua a família como um laboratório da vida das pessoas, conceitualmente você quer chegar aonde com essa assertiva? A figura paterna, Rui, é a figura que autoriza você ao sucesso, de alguma forma. Se você foi abandonado, rejeitado, você pode ter um insight nessa rejeição e se lançar, como foi o caso de Alexandre o Grande, que diante daquilo ele se jogou. Como também essa figura paterna que cuida, que impõe limite, que disciplina, ela pode gerar em você esse estímulo para se lançar na vida.